Hoje é dia da gente retomar os nossos resumos das séries da fase 4 da Marvel com Loki, que é provavelmente, muito provavelmente, a série mais importante para essa fase do multiverso da Marvel. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e o vídeo de hoje é um resumo de Loki, da nossa sériezinha de resumos das séries da Marvel do Disney Plus que a gente tá fazendo aqui, porque na fase 5, muito do que foi apresentado nessas séries vai ser importante, e como eu sei que nem todo mundo assiste as séries, a gente tá fazendo isso pra facilitar a vida de todo mundo. Antes de eu começar a falar sobre isso, eu quero pedir pra vocês se inscreverem no nosso canal, curtirem esse vídeo aqui, se vocês gostarem do conteúdo, é claro, e também quero falar que, assim, fico muito feliz quando as pessoas pedem os temas. Então, essa semana foi muito movimentada, na semana passada, e a gente ficou um tempinho sem fazer os vídeos dessa série aqui, mas tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram vocês pediram, falaram, cadê o outro vídeo da série dos resumos da Marvel e tal, e isso me deixa muito feliz. Então, assim, se vocês querem algum tema, vai lá no Instagram, vai aqui no YouTube e pede pra gente, porque a gente tá vendo tudo. Às vezes não dá tempo de responder, mas a gente tá vendo tudo e eu fico muito feliz realmente quando vocês pedem, né, quando vocês mostram que vocês estão acompanhando as séries que a gente faz por aqui. Bom, o evento que inicia a série do Loki é durante os acontecimentos de Ultimato, mas na linha temporal do primeiro Vingadores. Então, a gente lembra que lá em Ultimato, os Vingadores viajam no tempo revisitando diversos momentos do CM, e o Tony Stark, o Capitão América e o Homem-Formiga vão para o momento de Vingadores, certo? E ali, o fluxo natural daquela cena seria o Thor levar o Loki preso e vida que segue, continua. Só que o Tony Stark acabou entrando em confusão lá, trombou com o Hulk e tudo mais, e o Tesseract acabou caindo no pé do Loki. O Loki aproveitou a distração de todo mundo para fugir. No momento que o Loki foge, ele muda o seu fluxo temporal. Então ele muda o caminho, como se cada pessoa tivesse um papel a cumprir, e quando o Loki escapa, ele não vai mais ser preso, ele muda o caminho dele. E nesse momento, que tem uma linha do tempo funcionando de uma forma circular, onde todas as coisas sempre vão se repetir, o Loki muda uma parada e ele cria uma nova linha do tempo. Então ele cria uma nova realidade. E aí nesse momento nós somos introduzidos a TVA, a Time Variance Authority. É uma autoridade que cuida, que controla as variações do tempo, e eles estão lá por uma missão: fazer com que tudo corra do jeito que tem que correr. Então as coisas têm que acontecer dessa forma circular, sempre se repetindo, sempre se repetindo. E assim, gente, a gente não vai entrar em detalhes muito fundos da trama da série, por quê? Porque a gente fez os vídeos semanais de Loki, isso aqui é um resumo, só pra pegar o principal, o macro aí. Então depois assistam os resumos de episódios semanais que estão nas playlists. Eu vou dividir essas playlists também por séries, então vão ter os resumos de WandaVision em um lugar, os de Falcão e Soldado Invernal em outro, os de Loki em outro, e por aí vai. Todas as séries da Marvel a gente fez análises episódicas, igual a gente tá fazendo agora com Mandalorian, por exemplo. E uma coisa muito interessante que eu gosto do primeiro episódio de Loki é que ele se chama Propósito Glorioso, porque desde o começo, desde que o Loki é introduzido, a gente vê que ele tem essa mania de grandeza. Ele queria ser o rei de Asgard, ele sempre acreditou que ele tinha um destino de se tornar uma divindade respeitada e reconhecida ao redor do universo, né? E ele sempre fala do propósito glorioso dele. Em Vingadores, o Tony Stark fala, o Loki adora um palco, ele adora um showzinho, né? Ele adora se aparecer. E ele sempre acreditou que o propósito da vida dele era esse. Então ele é sempre muito intransigente. Quando a TVA pega ele, ele fala, mano, vocês estão falando com um deus, não sei o que, não sejam insolentes. Igual ele fala com o Hulk lá, porque era aquele Loki de 2012, a gente tem que lembrar disso. Era um Loki que não tinha passado por diversas coisas que o Loki que a gente viu morrendo nas mãos do Thanos tinha passado. Então era essa versão ainda um pouco menos amadurecida. E aqui, esse episódio se chama Propósito Glorioso porque o Loki ele tem um choque de realidade. Nós somos apresentados ao Mobius nesse primeiro episódio, que é o agente da TVA que vai cuidar ali do Loki, né? E ele mostra pro Loki o que aconteceria de verdade no caminho do Loki. O Loki achando que ia se tornar uma puta de uma divindade, rei de Asgard, os caralho. Ele fala, mano, o seu papel nunca foi de protagonista. Você sempre foi o coadjuvante na história de outras pessoas. O Mobius até fala, o seu papel é achar o melhor de outras pessoas, não o seu. Então todas as peças que o Loki pregava no Thor ajudaram o Thor a se tornar uma pessoa melhor. O que os Vingadores passaram com ele no Vingadores de 2012 ajudaram o Tony Stark a se tornar uma pessoa melhor. Capitão América e por aí vai, né? Então o Loki tem esse choque de ver que ele nunca seria protagonista. Isso é muito bom, porque ele vê o que aconteceria até ele morrer nas mãos do Thanos.
E aí ele fica meio chocado, né? Porra, acabou tudo que ele imaginava, ele viu a morte dele, é uma parada que deve ser muito pesada. E a série já dá o tom logo nesse primeiro episódio. E uma coisa que eu gostava muito de Loki e também de WandaVision, por isso que são as duas melhores séries da Marvel até agora, se vocês forem olhar depois o meu ranking de séries da Marvel, vocês vão ver, é que elas são séries que deixam muito material pra gente teorizar durante a semana. Acabava o episódio, ficava uma semana inteira pro próximo e a gente ficava teorizando, falando um monte de coisa. E isso é muito bom. E algumas teorias elas iam se concretizando. E a TVA tem essa missão de impedir os eventos Nexus. É aqui que a gente começa. A Wanda, lá em WandaVision, ela foi declarada como um ser Nexus. E aqui em Loki, nós somos apresentados aos eventos Nexus, que são eventos que alteram o fluxo natural do tempo e criam uma realidade alternativa. But sometimes people like you veer off the path the timekeepers created. We call those variants. O Loki, por exemplo, no começo da série, ele causou um evento Nexus. Ele mudou o caminho dele e aí essa realidade que ele criou foi podada. Então, quando um evento Nexus surge, a TVA entra em ação, a gente vai lá, pega a pessoa que causou esse evento Nexus, prende ela e apaga essa realidade. E tudo funciona perfeitamente, só existe um fluxo do tempo, qualquer coisinha que sai, a TVA vai lá e apaga. É perfeito o serviço deles. Só que tem um ser que tá indo de tempo em tempo, vai pro passado, vai pro futuro, vai pro presente, vai um monte de coisa e tá causando com a TVA, tá matando a gente, tá tocando zaralho. E o Mobius, ele pede ajuda pro Loki, porque este ser é um outro Loki. Então, como a gente tem aqui uma prisão de diversas pessoas que criaram realidades alternativas, as versões dessas pessoas que mantêm o seu fluxo ainda existem, né? Então tem uma porrada de gente igual. E o Mobius fala pro Loki, a pessoa que mais tem variante presa aqui é você, Loki, né? Então o Loki é a pessoa que geralmente mais causa esses eventos Nexus. E um dos Lokis, uma variante do Loki, está causando uma treta, porque ela sabe enfrentar a TVA, ela sabe como a TVA age. Então o Loki é chamado para tentar entender esse outro Loki e tentar prendê-lo, combatê-lo. E aí nós descobrimos que este outro Loki é a Sylvie, é uma versão mulher do Loki, em uma realidade onde o Loki nasceu mulher. E aí eu lembro de uma coisa muito legal também da série, que na época ficou todo mundo falando, o evento Nexus da Sylvie foi ter nascido mulher, mas não, isso daí não altera o caminho do Loki. A Sylvie, ela é podada da realidade dela, ainda criança, ela é presa pela TVA ainda criança, não porque ela nasceu mulher e o Loki tem que ser homem. Não por isso. Porque ela foi podada não logo depois que ela nasceu. Ela foi podada quando ela tinha, sei lá, uns 10, 11 anos. E ela foi podada quando a TVA percebe que ela era boazinha demais pra ser um Loki. A Sylvie ajuda uma pessoa lá, mas a gente percebe que ela não seria o Loki que faz as maldades que o Loki faz, né? E como o Mobius tinha falado, o Loki, ele tem que fazer essas maldades para que outras pessoas, outros heróis atinjam o seu melhor. Então o Loki ser esse deus da trapaça, esse trapaceiro que você não pode confiar, esse vilão e tudo mais, é importantíssimo. E no momento que a gente vê que a Sylvie seria uma pessoa boa demais para fazer tudo aquilo, aí sim ela cria uma nova linha do tempo, uma linha do tempo onde o Loki não agiria. Então tudo que os Vingadores passaram em 2012, por exemplo, não aconteceria, porque o Loki, a Sylvie, né, que era o Loki daquela realidade, não faria todas essas maldades. Então esse é o evento Nexus dela e por isso ela foi podada. Ela foi aprisionada na TVA por ser boa demais. Os pais dela morreram, o irmão dela morreu, por quê? Porque a realidade dela foi completamente apagada. Ela poderia rever Odin? Poderia, mas não seria o Odin pai dela, seria o Odin pai desse Loki aqui que a gente tá vendo, né? Então, foi uma pessoa que sofreu muito nas mãos da TVA, por quê? Porque na peça escrita por quem comanda a TVA, ela deveria ser uma vilã e ela não quis, ela queria ser boazinha. Então por isso que a Sylvie tá causando tudo isso. E todos esses conhecimentos que a série entrega são importantes porque eles conversam diretamente com a ameaça do Kang, com o conceito de variantes e com as linhas do tempo alternativas. E também a gente aprende que a TVA está localizada em um reino onde o tempo corre de forma diferente. Algo semelhante ao que acontece no reino quântico, né? Ainda não foi confirmado onde a TVA está, mas eu acredito muito que ela está sim no reino quântico. O Loki, ele pode ir para um passado antes de Cristo, ele pode viajar entre os tempos, né? E ele acaba fazendo isso na série, revisitando diversos momentos. A gente também acaba vendo que diversas pegadinhas que aconteceram no nosso mundo real foram obra de um Loki disfarçado. Heimdall, you best be ready.
Então é bem legal também porque tem essas consequências, essas referências a histórias do mundo real. E nós chegamos num momento onde o Loki e a Sylvie já estão juntos e eles começam a se apaixonar. E isso combina demais com o personagem, porque ele é tão egocêntrico que o único jeito, a única pessoa que faria o Loki se apaixonar é ele mesmo, né? Então ele só se apaixona por ele. Isso é muito condizente, muito bom para o personagem. This is new for me. What? Se aproximando do final, o Loki é enviado para o vazio. O vazio é onde todas as pessoas que são apagadas depois das suas linhas do tempo serem podadas, elas vão. Então, tem o julgamento. E quando você é julgado lá na TVA, ou você vira um agente, ou você fica preso, ou você é mandado para o vazio. O vazio é um reino, é um lixão, basicamente. É um lixão que é dominado pelo Alioth, que é tipo um cão de guarda, e é um bicho gigantesco, interdimensional, que não permite que outros universos colidam com o nosso. Guardem isso que eu já vou explicar direitinho. E quando o Loki chega nesse vazio, ele encontra diversas outras variantes de Loki. E aqui nós temos que destacar 3 delas. O Loki jacaré, que é bizarro, um petzinho maravilhoso. O Kid Loki, que é um membro dos Jovens Vingadores e que pode sim voltar no futuro do CM. E o Loki clássico, que é o melhor Loki da história. O Kid Loki aprontou com o Thor, por isso que ele estava lá no vazio, por isso que ele criou uma linha do tempo alternativa quando ele ainda era criança. E o Loki clássico, a história dele é muito boa, porque, vocês lembram, eu já tinha falado no começo, a história do Loki termina nas mãos do Thanos. Então ele não deveria ser mais velho do que aquele ponto, né? Não poderia ser mais velho do que aquele ponto. E aí o Loki principal, ele até pergunta pra esse Loki muito mais velho, como que você chegou nessa idade? A nossa história acaba com o Thanos. E aí ele explica, ele fala, ó, eu consegui escapar do Thanos, só que todo mundo ali achou que eu tinha morrido mesmo, e eu sumi, eu não interferi em mais nada, fiquei vivendo sozinho em uma estrelinha ali que eu achei, um planetinho, uma lua, sei lá, e fiquei lá. Depois do Thanos, o Loki nunca mais interfere na história de ninguém. Ele está morto, né? Só que esse Loki aqui, esse Loki mais velho, clássico, ele não morreu. Só que ele também não interferiu mais na história de ninguém. Então por isso que ele não criou um evento Nexus. E aí ele continua falando da história dele pro Loki, ele fala... Só que teve uma época, depois que eu já tinha passado muito tempo nesse exílio, né? Sozinho, que todo mundo achava que o Loki estava morto mesmo. Teve uma época, um momento em que eu senti saudade do meu irmão. E eu quis ver o Thor. E no momento em que eu fui me preparar para ir encontrar o Thor, a TVA apareceu e me podou. How did the TVA find you? I got lonely. To tell you the truth, I missed my brother. Inclusive na época, eu falei isso nos vídeos lá da época, depois vocês assistam que são bem legais também. Eu falei, eu acho que esse Loki clássico é o Loki que a gente acompanha, porque tinha uma teoria lá de que o Loki era uma versão espelhada dele que o Thanos matou e tudo mais, e tudo isso eu explico no vídeo que tá nessa série dos vídeos de Loki semanais, então depois também assistam que é bem legal. Bom, voltando pra cá, a gente descobre que o Alioth, ele protege o UCM de colidir com outras realidades e que ele é um bicho papão ali que vai comendo tudo no lixão. O lixão é esse vazio que eu já expliquei e o vazio ele é um show de referências e easter eggs, a gente já falou também deles nos episódios e em alguns shorts também que eu vou deixar linkadinho nesse vídeo aqui. O Loki e a Sylvie, eles conversam com essas outras variantes Loki, tem o Loki presidente, tem um monte de Loki ali, e a gente vai descobrindo poderes novos, cada Loki aprende a usar os seus poderes de uma forma, e no Loki clássico a gente vê a capacidade imensa de poder que o Loki tem. O Loki clássico ele consegue recriar uma cidade inteira de ilusão, é bizarro. How is he doing that? I think we're stronger than we realize! A Sylvie tem uns poderes muito loucos, o Loki vai adquirindo também uns poderes muito diferentes do que a gente já tinha visto ele fazendo, e o Loki clássico é o ápice do poder de Loki. Então por isso que é muito bom também, porque cada um deles usou os poderes de uma forma e acabou aprendendo, desenvolvendo técnicas diferentes, só que todos eles através da mesma fonte de poder. Não é que a Sylvie tem um poder que os outros Lokis não têm. Não é isso, ela só aprendeu e se treinou de uma forma diferente que acabou adquirindo aí, e ela acabou assim adquirindo tipos de poderes diferentes. Então isso é muito legal também. Hit me earlier. I linked to it, and I think if I can get close enough to it, I can enchant it. E aí juntando todos esses poderes de todos esses Lokis,
eles conseguem derrotar o Alioth e eles encontram um reino ali no meio de tudo, que é o reino da primeira variante do Kang que aparece aqui no CM. Isso já é no último episódio da série do Loki. Eles entram nesse castelo, só o Loki e a Sylvie, né, depois de derrotarem o Alioth, que eu já tinha falado que era o cão de guarda da realidade do CM, ele era muito importante. E aí eles encontram aquele que permanece, é uma variante boazinha do Kang. E aquele que permanece, ele explica tudo como funciona a TVA pro Loki e pra Sylvie, ele explica o que ele estava fazendo e ele fala, ó, existem inúmeros universos. Eu tava em contato com outras variantes minhas, porque a gente gostava de trocar conhecimento e tudo mais. Só que aí a coisa começou a ficar ruim, começou a ter treta, guerra, e eu peguei o meu universo, que é o universo da Marvel, começou lá com o Homem de Ferro, e isolei dos outros universos com o Alioth. I weaponized Alioth, and I ended the multiversal war. Usando o Alioth. Então, o Alioth é uma criatura tão poderosa nesse sentido interdimensional que ele impedia outras realidades de entrarem no meio do CM. Só que quando a Sylvie e o Loki derrotam o Alioth, isso acabou, né? Então o CM neste momento já estava vulnerável. Ou seja, se o Alioth estivesse vivo, o Doutor Estranho, por exemplo, não conseguiria fazer toda a merda que ele fez com o Peter Parker lá em Sem Volta Pra Casa. Isso nem me faz lembrar do Doutor Estranho, daquele nerd lá na Terra 199.999. E aqui ele fala pro Loki e pra Sylvie, ó, eu poderia deixar o livre-arbítrio das pessoas rolar, normal, cada um faz o que quiser. Só que isso ia causar uma treta muito maior. Então eu prefiro tirar o livre-arbítrio das pessoas, mas dar a elas uma segurança. E aí o Loki e a Sylvie discordam nesse momento. O Loki tem medo das coisas que ele tinha acabado de ouvir, do líder da TVA, do Aquele que Permanece. E ele fala, mano, é melhor ter a segurança do que ter o livre-arbítrio. E a Sylvie fala, o caralho, eu prefiro ter o livre-arbítrio. Por quê? Isso foi tirado dela quando ela era criança. What are you saying? That's the gambit. Remove the dictator and what fills the void. E aqui eles têm uma discordância e Aquele que Permanece fala, ó, vocês têm duas escolhas. Ou vocês assumem o meu lugar, porque eu já faço isso há muito tempo, eu tô cansado, eu fico só protegendo a nossa realidade e tudo mais, e eu tenho que criar a história perfeita pra não ter mais essas ramificações. Então ou vocês assumem o meu lugar, ou vocês me matam e têm o livre-arbítrio que vocês desejam, mas aí estejam cientes de que eu voltarei. Né? Só que eu voltarei em outras variantes minhas, variantes que não são tão boazinhas. If you think I'm evil, well, just wait till you meet my variants. E a Sylvie vai lá e mata ele. No momento em que a Sylvie mata ele, começam a sair diversas ramificações. Então a linha do tempo se bagunça e outras realidades alternativas, inúmeras realidades alternativas são criadas. Aí já deu a merda toda. Aí que começa realmente o multiverso da loucura, que é o título do Doutor Estranho. Por isso que essa série é muito importante, porque ela apresenta a primeira variante do Kang. Ela entrega aí o início da bagunça do multiverso mesmo. Se a Wanda entregou o que eu já falei lá no vídeo de resumo de WandaVision, aqui entrega o geral, né? A Wanda era um ser capaz de mexer com o multiverso, mesmo ainda com esse universo controlado. Agora em Loki, fudeu tudo. Inclusive Loki e WandaVision tem um momento de sincronia que eu expliquei mais nesse vídeo que tá linkadinho aqui embaixo, que são cenas das duas séries que acontecem no mesmo exato momento. Depois assistam também, é um vídeo bastante importante para entender a saga do multiverso. Tem dois personagens que a gente tem que falar aqui também de uma forma mais destacada, uma forma separada, que são o Mobius e a Senhorita Minutos, que são ali funcionários. A Senhorita Minutos não é uma funcionária, é uma inteligência artificial ali, mas que são personagens ligados à TVA. Existem rumores de que os dois estarão em Deadpool 3. Deadpool 3 deve mexer com realidades alternativas e também chegar aí no âmbito da TVA. Então por isso pode ser sim que o Mobius e a Senhorita Minutos apareçam neste filme. Aí essa série acaba com uma cena pós-créditos que tem o Loki voltando para a TVA, só que uma TVA diferente, uma TVA que não é governada pela variante boazinha do Kang, não é governada por Aquele que Permanece, que é um cara que só quer manter a paz. Ela é governada por um cara muito mais egocêntrico, digamos assim, porque tem uma puta estátua dele no meio da TVA, e é assim que acaba essa primeira temporada, com o Loki vendo que ele estava em outro universo, em outra realidade, porque ele encontra o Mobius, que já tinha virado um amigaço dele, eles eram melhores amigos, e ele fala, mano, a gente tem que fazer alguma coisa, tá uma bagunça, não sei o que, e o Mobius fala, mano, quem é você, velho? Easy, you're an analyst, right? What division are you from? What are you talking about? Who are you? What's your name?
Então a gente percebe que é outro Mobius, então ele está em outra realidade. E em Homem-Formiga e a Vespa Quantumania, uma das cenas pós-créditos é uma cena da segunda temporada de Loki. Então por isso que essa série é tão importante, porque é a única das séries que teve uma segunda temporada confirmada, que mexe diretamente com o multiverso, e eu acho que vai ser o núcleo do Loki que vai explicando pra gente as coisas que os filmes estão mostrando. O resumo de Loki basicamente é esse, mas bem resumido mesmo, porque senão demoraria, sei lá, o vídeo teria uns 30, 40 minutos aqui, mas acho que já deu pra pegar muito bem a imensidão de tudo isso, né, de como essa série é importante. Depois assistam, se vocês quiserem saber mais da série, os vídeos semanais, de novo, tô recomendando toda hora porque é bem importante também pra entender. Se inscrevam no nosso canal e ativem o sininho da notificação, porque os resumos das séries vão voltar, então já na outra semana já vai ter mais um resuminho de séries da fase 4 da Marvel pra vocês. Se inscreve no canal, curte o vídeo se gostou, manda pros seus amigos que também precisam saber um pouquinho mais, lembrar das coisas ou que não assistiram as séries e precisam saber disso para os filmes da Marvel. E é isso, pessoal, muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.